Ai, tô esquecendo de. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse dia de leitura. E estamos lendo Como se tornar sobrenatural. Se você quer fazer parte aqui desta comunidade, onde nos encontramos diariamente às 6 horas da manhã pelo Zoom, para participar dessa leitura e depois disso comentar sobre aquilo que foi lido, deixe a sua vontade nos comentários. Hoje seguiremos lendo a história de Ana, que o doutor vem nos mostrando aqui, doutor Joe Dispenza, como os nossos pensamentos, sentimentos e essa repetição da gente viver no passado afeta o nosso corpo. Então vamos lá. A noite escura da alma. Nesse interim, vários outros problemas físicos começaram a surgir e a jornada de Ana se tornou ainda mais dolorosa. As membranas mucosas da boca começaram a desenvolver grandes ulcerações que se alastraram para o esôfago superior, resultando em outra doença autoimune, chamada líquen plano erosivo. Para tratar esse quadro, Ana precisava usar pomadas de corticoides na boca, além de mais comprimidos. As novas medicações fizeram cessar a produção de saliva. Ela não conseguia ingerir alimentos sólidos e perdeu o apetite. Ana vivia com três tipos de estresse: físico, químico e emocional ao mesmo tempo. Em 2010, Ana viu-se em um relacionamento disfuncional com um homem que traumatizou a ela e os filhos com abuso verbal, jogos de poder e ameaças constantes. Perdeu todo o dinheiro, o emprego e a sensação de segurança. Quando perdeu a casa, teve que ir morar com um namorado abusivo. Os níveis de estresse continuavam a subir. As ulcerações se espalharam para outras membranas mucosas, inclusive da vagina, do ânus e mais abaixo no esôfago. O sistema imunológico tinha entrado em colapso total e agora a Ana enfrentava vários tipos de doença de pele, alergias alimentares e problemas de peso. Aí começou a ter dificuldades para engolir, desenvolveu azia e os médicos prescreveram ainda mais medicamentos. Ana começou uma pequena prática de psicoterapia em casa em outubro. Só conseguia atender em 2 sessões por dia de manhã, depois que as crianças iam para a escola, 3 vezes por semana. À tarde ficava tão cansada e indisposta que se deitava na cama e lá ficava até os filhos voltarem da escola. Tentava estar disponível para eles o máximo possível, mas não tinha energia e não se sentia bem o bastante para sair de casa. Ana não via quase ninguém, não tinha vida social. Todas as circunstâncias de seu corpo e vida lembravam-na constantemente de como as coisas estavam ruins. Ana reagia automaticamente a tudo e a todos. O pensamento era caótico e ela não conseguia se concentrar. Não tinha mais energia ou vitalidade para viver. Muitas vezes, quando se excedia, a pulsação cardíaca passava de 200 batimentos por minuto. Ela suava, ofegava e sentia forte dor no peito, a todo o tempo todo. Ana estava passando por sua mais escura noite da alma. De repente entendeu porque o marido havia posto um fim à vida. Não sabia se poderia aguentar mais e começou a pensar em suicídio. Ela pensava, pior que isso, não tem como ficar. Mas ficou. Em janeiro de 2011, a equipe médica que cuidava de Ana encontrou um tumor perto da entrada do estômago e diagnosticou um câncer de esôfago. É claro que a notícia aumentou severamente os níveis de estresse de Ana. Os médicos sugeriram uma quimioterapia rigorosa. Ninguém lhe perguntava sobre estresse emocional e mental. Só tratavam os sintomas físicos. Mas a resposta ao estresse estava totalmente ativada em Ana e não podia ser desligada.
É impressionante como isso pode acontecer com muita gente. Algumas pessoas nunca superaram as emoções correspondentes a um choque ou trauma, e sua saúde e vida são destruídas por causa disso. Se vício é algo que não se consegue parar, então objetivamente parece que pessoas como Ana ficam viciadas nas emoções de estresse que as deixam doentes. A descarga de emoções de estresse, a descarga de adrenalina e demais hormônios de estresse desperta o cérebro e o corpo dessas pessoas, proporcionando uma descarga de energia. Com o tempo, elas se tornam dependentes dessa química, então usam as pessoas e condições de sua vida para reafirmar o vício da emoção, só para continuar sentindo aquele estado intensificado. Ana usava suas condições estressantes para recriar aquela descarga de energia e, sem perceber, tornou-se emocionalmente dependente de uma vida que odiava. A ciência nos diz que estresse crônico de longo prazo pressiona os botões genéticos que criam doença. Então, se Ana acionava sua resposta ao estresse pensando nos problemas e no passado, seus pensamentos a estavam deixando doente. Como os hormônios do estresse são muito poderosos, ela estava viciada nos próprios pensamentos que a faziam se sentir tão mal. Ana concordou com a quimioterapia, mas depois da primeira sessão sofreu um colapso emocional e mental. Certa tarde, depois que os filhos tinham ido para a escola, Ana caiu no chão chorando. Finalmente tinha chegado ao fundo do poço. Ela pensou que, se continuasse daquele jeito, não sobreviveria por muito tempo e deixaria os filhos órfãos. Começou a rezar, pedindo ajuda. No fundo do coração, Ana sabia que algo precisava mudar. Em completa sinceridade e entrega, pediu orientação, apoio e uma saída, prometendo que, se suas preces fossem atendidas, seria grata por todos os dias do resto de sua vida e ajudaria outras pessoas a fazerem a mesma coisa. A virada de ano. A opção de mudar tornou-se a cruzada de ano. Primeiro, decidiu suspender todos os tratamentos e toda a medicação para as várias doenças físicas, embora continuasse tomando os antidepressivos. Não contou aos médicos e às enfermeiras que não voltaria para o tratamento. Não contou aos médicos e às enfermeiras que não voltaria para o tratamento. Simplesmente não apareceu mais. Ninguém jamais telefonou para saber por quê. Só o médico da família entrou em contato com Ana para manifestar preocupação. Naquele dia frio de inverno, em fevereiro de 2011, quando ficou no chão chorando e pedindo ajuda, Ana fez uma escolha com a firme intenção de mudar a si mesma e a própria vida. E a amplitude dessa decisão transmitiu um nível de energia que fez o corpo responder à mente. Foi a decisão de mudar que lhe deu forças para alugar uma casa, onde morar com os filhos e sair do relacionamento negativo em que estava. Foi como se aquele momento a redefinisse. Ela sabia que tinha que começar de novo. Viana pela primeira vez um mês depois disso. Um dos poucos amigos que ela ainda tinha havia reservado uma vaga para Ana em uma palestra que eu daria sexta-feira à noite. Esse amigo fez uma proposta. Se Ana gostasse da palestra, poderia ficar para a oficina de 2 dias inteiros no fim de semana. Ana aceitou. Na primeira vez que a vi, estava sentada no auditório lotado, à esquerda do corredor externo, as muletas apoiadas na parede perto de sua cadeira. Como sempre naquela noite, enfatizei o quanto pensamentos e sentimentos afetam nosso corpo e nossa vida. Falei sobre como a química do estresse é capaz de criar doenças. Abordei neuroplasticidade, psiconeuroimologia, epigenética, neuroendocrinologia e até física quântica. Entrarei em mais detalhes sobre tudo isso mais adiante, mas por hora é suficiente saber que as pesquisas mais recentes nesses ramos da ciência apontam para o poder das possibilidades. Naquela noite, tomada de inspiração, Ana pensou: se eu criei a vida que tenho agora,
inclusive a paralisia, a depressão, o sistema imunológico enfraquecido, as úlceras e até o câncer. Talvez possa remover tudo com a mesma paixão que criei. Com essa nova e poderosa compreensão, Ana decidiu se curar. Imediatamente após sua primeira oficina de fim de semana, começou a meditar 2 vezes por dia. É claro que sentar e fazer as meditações de início foi difícil. Havia muitas dúvidas a superar, e em alguns dias Ana não se sentia bem mental e fisicamente, mas fazia as meditações mesmo assim. Ela também tinha muito medo. Quando o médico da família telefonou para saber notícias porque ela havia interrompido os tratamentos e suspendido a medicação, disse que Ana estava sendo ingênua e burra e que iria piorar e morrer logo. Imagine a lembrança de uma figura de autoridade lhe dizendo isso. Mesmo assim, Ana fazia as meditações todos os dias e começou a superar seus medos. Muitas vezes era consumida pela sobrecarga financeira, pelas necessidades dos filhos e por várias limitações físicas, mas nunca usava essas condições para deixar de fazer o trabalho interno. Inclusive, compareceu a mais 4 de minhas oficinas naquele ano. Mergulhando dentro de si e modificando pensamentos inconscientes, hábitos automáticos e estados emocionais reflexivos implantados no cérebro e emocionalmente condicionados no corpo, Ana ficou mais comprometida com a acreditar em um novo futuro do que no passado conhecido. Ela usava as meditações, combinando intenção clara com emoção elevada, para mudar seu estado de ser, saindo da vida biológica no mesmo passado para viver em um novo futuro. Todos os dias, Ana se recusava a levantar das meditações como a mesma pessoa que havia se sentado. Decidiu que não iria parar até que todo o seu estado de ser estivesse apaixonado pela vida. Para o materialista, que define a realidade com os sentidos, é claro que Ana não tinha motivo tangível para estar apaixonada pela vida. Era uma mãe viúva, deprimida, com uma grande dívida e sem emprego de verdade. Tinha câncer, sofria de paralisia e ulcerações nas membranas mucosas. Sua situação de vida era difícil, sem um parceiro ou alguém importante e sem energia para cuidar dos filhos. Entretanto, nas meditações, Ana aprendeu que podia ensinar emocionalmente ao corpo como seria o futuro à frente da experiência real. Seu corpo, como mente inconsciente, não conhecia a diferença entre o evento real e aquele que imaginava e aceitava emocionalmente. Graças à sua compreensão da epigenética, Ana sabia que as emoções elevadas de amor, alegria, gratidão, inspiração, compaixão e liberdade poderiam sinalizar novos genes para produzirem proteínas saudáveis que enfrentariam a estrutura e o funcionamento de seu corpo. Tinha total entendimento de que, se as substâncias químicas do estresse que corriam por seu corpo acionavam genes doentes, adotar emoções elevadas a pleno, com uma paixão maior do que as emoções estressantes, ela poderia acionar novos genes e mudar sua saúde. Por um ano, a saúde de Ana não mudou muito, mas ela continuou fazendo as meditações. Na verdade, fazia todas as meditações que eu planejava para os alunos. Ana sabia que tinha levado muitos anos para construir o atual quadro de saúde, por isso levaria algum tempo para recriar algo. Assim, continuou trabalhando, se esforçando para permanecer tão consciente de seus pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes que não deixasse nada que não quisesse experimentar passar por sua consciência. Depois do primeiro ano, Ana notou que começava lentamente a se sentir melhor mental e emocionalmente. Estava quebrando o hábito de ser ela mesma, inventando um eu totalmente novo. Ao enfrentar, Ao frequentar minhas oficinas, Ana ficou sabendo que tinha que levar seu sistema nervoso autônomo de volta ao equilíbrio, porque este controla todas as funções automáticas que acontecem além da percepção consciente do cérebro: gestão, absorção
níveis de açúcar no sangue, temperatura do corpo, secreções hormonais, frequência cardíaca e assim por diante. A única forma de entrar no sistema operacional e interferir no SNA é mudar o estado interno em caráter rotineiro. Assim, Ana começava cada meditação com a bênção dos centros de energia. Essas áreas específicas do corpo estão sob o controle do SNA. Como mencionei na introdução, cada centro tem a própria energia ou frequência, que emite informação específica ou tem a própria consciência. As próprias glândulas, os próprios hormônios, a própria química, um mini cérebro próprio e, portanto, a própria mente. Cada centro é influenciado pelo subconsciente, situado sob o cérebro consciente pensante. Ana aprendeu a alterar as ondas cerebrais para poder entrar no sistema operacional do SNA, localizado no mesencéfalo, e programar cada centro para funcionar de modo mais harmonioso. Todos os dias, com foco e paixão, ela repousava sua atenção em cada área do corpo, bem como no espaço em torno de cada centro, abençoando-o para maior saúde e pelo bem maior. Lenta, mas com firmeza, ela começou a influenciar a saúde, reprogramando seu sistema nervoso autônomo para recuperar o equilíbrio. Ana também aprendeu uma técnica de respiração específica que ensino em nosso trabalho para liberar toda a energia emocional acumulada no corpo quando nos mantemos pensando e sentindo do mesmo jeito. Por pensar constantemente os mesmos pensamentos, Ana criava os mesmos sentimentos e, ao sentir as emoções familiares, pensava mais dos mesmos pensamentos. Ela aprendeu que as emoções do passado estavam armazenadas em seu corpo e que podia usar essa técnica de respiração para liberar a energia acumulada e se libertar do passado. Todos os dias, com uma intensidade maior do que seu vício nas emoções do passado, ela praticava a respiração e foi se aprimorando nisso. Depois de aprender a mover a energia acumulada no corpo, Ana aprendeu a recondicionar o corpo a uma nova mente, assumindo as emoções em seu coração relacionadas ao futuro antes de tal futuro se apresentar. Como Ana também estudou o modelo de epigenética que ensina em nossas oficinas e palestras, aprendeu que genes não criam doenças. É o ambiente que sinaliza os genes para criarem doenças. Ana entendeu que, se suas emoções eram as consequências químicas de experiências no ambiente, e se ela vivia todos os dias de acordo com as mesmas emoções do passado, estava selecionando e instruindo os mesmos genes que poderiam estar criando seu quadro de saúde ruim. Se pudesse incorporar as emoções de seu futuro, adotando-as e antes de a experiência realmente acontecer, Ana poderia mudar sua expressão genética e modificar o corpo para ficar biologicamente alinhado ao novo futuro. Ana fez uma meditação adicional que envolvia repousar a atenção no centro do peito, ativando o SNA com estados elevados para criar e manter por períodos prolongados um tipo muito eficiente de batimento que chamamos de frequência cardíaca coerente. Vou explicar em detalhes mais adiante. Ela aprendeu que, quando sentia ressentimento, impaciência, frustração, raiva e ódio, esses estados induziam uma resposta de estresse e faziam o coração bater de modo incoerente e desorganizado. Ana aprendeu em minhas oficinas que, quando conseguisse manter o novo estado em seu coração, poderia sentir as novas emoções de modo mais pleno e profundo, da mesma forma que tinha se acostumado a sentir aquelas emoções negativas. É claro que foi preciso um bocado de esforço para trocar a raiva, o medo, a depressão e o ressentimento por alegria, amor, gratidão e liberdade. Mas Ana nunca desistiu. Ela sabia que as emoções elevadas liberariam mais de 1.000 substâncias químicas diferentes que reparariam e restaurariam seu corpo. E foi a luta. Ana praticou a meditação caminhando que elaborei, na qual caminhava todos os dias com o seu novo eu. Em vez de sentar e meditar de olhos fechados, ela começava essas meditações em pé
e de olhos fechados. Entrava no estado meditativo que sabia que mudaria seu estado de ser, abria os olhos e, ainda nesse estado, caminhava como o seu futuro eu. Fazendo isso, Ana incorporava à rotina um novo hábito de pensar, agir e sentir. O que ela estava criando logo se tornaria sua nova personalidade. Ela não queria voltar à inconsciência e ao antigo eu. Por causa de todo esse trabalho, Ana pôde ver seus padrões de pensamento mudar. Ela não mais disparava os mesmos circuitos no cérebro da mesma maneira, de modo que esses circuitos pararam de se conectar e começaram a se separar. Como resultado, ela parou de pensar do jeito antigo. Emocionalmente, começou a sentir lampejos de gratidão e prazer pela primeira vez em anos. Em suas meditações, a cada dia ela dominava algum aspecto do corpo e da mente. Ana se acalmou e ficou bem menos viciada nas emoções derivadas dos hormônios do estresse. Começou até a sentir amor novamente. E foi em frente, superando, superando e superando todos os dias em sua caminhada para se tornar outra pessoa. Ana se agarra à possibilidade. Em maio de 2012, Ana participou de uma das minhas oficinas progressivas de 4 dias em Nova York. No terceiro dia, durante a última de 4 meditações, ela, enfim, se rendeu e se soltou por completo. Pela primeira vez, desde que começara a meditar, viu-se flutuando em um espaço negro infinito, consciente de estar, consciente de si. Foi além da memória de quem era e se tornou pura consciência, totalmente livre do corpo, de sua associação com o mundo material e do tempo linear. Sentiu-se tão livre que nem se importava com suas condições de saúde. Sentiu-se tão ilimitada que não conseguia se identificar com a atual identidade. Sentiu-se tão elevada que não estava mais conectada ao passado. Naquele estado, Ana não tinha problemas, deixara a dor para trás e era verdadeiramente livre pela primeira vez. Ela não era seu nome, seu gênero, sua doença, sua cultura ou sua profissão. Estava além de espaço e tempo. Tinha se conectado com um campo de informação chamado campo quântico, onde todas as possibilidades existem. De repente, viu-se em um novo futuro, em pé sobre um imenso palco, segurando o microfone e falando para uma multidão, contando toda a história de sua cura. Ela não estava imaginando ou visualizando a cena. Era como se tivesse feito um download da informação, como se estivesse se vendo como uma mulher totalmente diferente em uma nova realidade. O mundo interior parecia muito mais real para ela do que o mundo exterior. Ana teve uma experiência sensorial completa sem usar os sentidos. No momento em que Ana experimentou essa nova vida na meditação, uma explosão de alegria e luz penetrou seu corpo e ela sentiu alívio em um nível profundo, visceral. Ela entendeu que era alguma coisa ou alguém maior, muito maior que sua saúde física. Nesse estado de intensa alegria, sentiu tanto prazer e tanta gratidão que teve um ataque de riso. Naquele momento, Ana soube que ia ficar bem. Dali em diante, desenvolveu tanta confiança, alegria, amor e gratidão que suas meditações se tornaram cada vez mais fáceis e ela começou a ir muito mais fundo. Quando Ana saiu de seu passado, sentiu a nova energia abrir seu coração cada vez mais. Em vez de ver as meditações como alguma coisa que tinha de fazer todos os dias, começou a esperar por elas ansiosamente. Aquilo se tornou seu estilo de vida. Fazer a prática se tornou hábito. Energia e vitalidade voltaram. Ana parou de tomar antidepressivos. Seus padrões de pensamento mudaram completamente. Os sentimentos ficaram diferentes. Ela se sentia em um novo estado de ser. Por isso, suas atitudes mudaram drasticamente. Naquele ano, a saúde e a vida de Ana mudaram tremendamente. No ano seguinte, ela compareceu a outros vários eventos. Mantendo-se conectada ao trabalho, Ana começou a desenvolver relacionamentos com mais pessoas da nossa comunidade, recebendo mais e mais apoio para continuar a jornada de volta à saúde.
Com muitos de nossos alunos, como muitos de nossos alunos, às vezes ela tinha dificuldade em não dar alguns passos atrás para os velhos programas e os antigos padrões de pensamento, sentimento e ação quando voltava para casa depois de uma oficina. Mas mesmo assim, continuava fazendo suas meditações todos os dias. Em setembro de 2013, os médicos de Ana a submeteram a um check-up minucioso, que incluiu vários exames. 1 ano e 9 meses depois do diagnóstico de câncer e 6 anos depois do suicídio do marido, o câncer estava completamente curado e o tumor do esôfago havia desaparecido. Os exames de sangue não tinham indicadores de câncer. As membranas mucosas do esôfago, da vagina e do ânus estavam completamente curadas. Só alguns problemas menores permaneciam. As membranas mucosas na boca ainda estavam levemente avermelhadas, embora não houvesse mais ulcerações. E por causa da medicação que havia tomado para as ulcerações, ela ainda não produzia saliva. Ana tinha se tornado uma nova pessoa saudável. A doença existia apenas na antiga personalidade. Ao pensar, agir e sentir de maneira diferente, Ana havia reinventado um novo eu. De certa forma, ela renasceu na mesma vida. Bom, e vamos ficando por aqui em mais esse dia de leitura, conhecendo aqui um pouco mais da vida de Ana, de como ela se transformou através das meditações. Se você chegou até aqui e esse é o primeiro dia, ainda não faz parte aqui dessa comunidade, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Assim você receberá todo novo vídeo que chegar aqui no canal. E se você quer fazer parte de uma forma mais proativa, deixe essa sua vontade nos comentários que você fará parte do grupo de WhatsApp. Sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração, muitas alegrias para o seu dia e nos encontramos por aqui numa nova leitura.